E hoje ele tinha marcado uma coletiva que era para ter sido feita ontem, uma coletiva para a imprensa, foi adiada para hoje às 13 horas e os jornalistas estavam todos lá esperando, tinha uma mesa com as plaquinhas com os nomes, que é a foto da capa do programa de hoje, aqui do Léo Quadrado, Sérgio Moro, Paulo Guedes e Ernesto Araújo, né? E além do Bolsonaro, então 4 pessoas, e eles simplesmente não apareceram, cancelaram de última hora, e foi um mico geral, tá todo mundo falando sobre isso, dizendo que ele tá fugindo porque não queria ser encurralado aí com as perguntas sobre investigações. Aí tem uma versão aqui falando que ele estava cansado, outra versão ali falando que era por conta da cirurgia, mas o próprio porta-voz da presidência admitiu que ele estava puto com a imprensa mesmo, com o comportamento de alguns veículos que criticaram bastante o seu discurso na véspera, né? Léo, como é que você avalia esse comportamento de um presidente que tinha tudo para brilhar, né? Tinha tudo para mostrar que veio lá com tantos líderes internacionais, com tantos empresários e está fugindo. Como é que você vê isso? Ô Gisele, eu queria antes pedir todo mundo para compartilhar, para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante realmente. Gisele, a parte que eu não concordo é a parte que você fala que ele tinha tudo para brilhar. O Bolsonaro não tem nada para brilhar, né? Um chefe de Estado de verdade, naquele momento, realmente teria tudo para brilhar. E a segunda coisa que eu tenho a dizer é aquela frase pitoresca, e se alguém puder aí, me fala quem criou, que é um soldado que entra na guerra com medo de morrer é um covarde. É lógico que são coisas que não têm escapatória, né? O que adianta o Bolsonaro tentar ir contra essa realidade que ele está vivendo hoje? O Bolsonaro não tem como escapar disso. Não existe proposta que vai substituir a proposta que o Bolsonaro fez para o povo brasileiro, que era uma proposta de um Brasil livre da corrupção. Então, no momento em que, exatamente, aquele político que mais lutou contra a corrupção, aquele político que mais levantou a bandeira de resolver o problema da criminalidade, na hora que aquele político se torna aí o político investigado tanto por ter ligação com milícias, quanto por ter ligação com a corrupção, praticamente impossível qualquer tentativa de diálogo entre Bolsonaro e o público. Nesse momento, a mesma coisa que ele faz é isso mesmo, fugir, porque ele nunca vai conseguir responder. Se ele não conseguiu participar dos debates presidenciais, ele vai conseguir participar de uma sabatina de jornalistas falando a respeito de um fato que não tem como correr. Nós estamos vivendo agora aquele momento que nós tanto falamos que ele quer chegar, que é o momento do deboche. Ele chegou, Bolsonaro agora ele vai passar vergonha, ele vai fugir da imprensa e continua dizendo, ele não estrategicamente falando, ele não está errado, ele não sabe conversar com jornalistas, ele não sabe responder de uma forma coerente. A única coisa que ele sabe fazer, infelizmente, é brigar. Tem razão, Léo, ele não tinha nada para brilhar, tá certo. O que eu quis dizer foi que um presidente teria tudo para brilhar, um presidente no início do seu governo, né? E ele tinha esse plano. Ele tinha um plano de chamar a atenção da imprensa mundial, mostrar quem era aquele cara que acabou de assumir o governo do Brasil, que é um cara de direita, que é pintado como o Trump da América Latina, né? Então, assim, qualquer presidente no início do seu mandato teria tudo para brilhar, com 45 minutos para tantos líderes estrangeiros, para jornalistas estrangeiros, brasileiros também, e para empresários, né? Mas, realmente, o Bolsonaro em si não tinha tudo para brilhar, porque ele não tem como brilhar, né? Não tem como ele desenvolver ali nem 10 minutos de diálogo, e nem de discurso, né? Nem quando não tem pergunta, porque o discurso dele foi super raso, essa foi a principal crítica, de que foi muito superficial. Bom, enquanto isso, a mídia está detonando ele aqui no Brasil, né? Por conta desses escândalos do filho dele envolvendo as milícias que estão envolvidas no assassinato da Marielle Franco, além dessa venda de apartamento aí, dessas transações suspeitíssimas na conta do Flávio Bolsonaro. E aí, sobre isso, o Mourão disse hoje, o Mourão, que é o vice, que é o presidente interino agora, é o presidente em exercício, na verdade. E ele disse agora há pouco que tem que sim investigar o Flávio Bolsonaro e ele tem que ser punido se for o caso.
Antes, o próprio Bolsonaro já tinha lançado o Flávio para o mar, né? Esse, inclusive, vai ser um discurso cooptado aí pelos bolsonaristas para dizer que o Bolsonaro está contra a corrupção e está dizendo que até o filho dele pode ser investigado. Você viu essa fala do Bolsonaro dizendo que o Flávio tem, se o Flávio errou, ele tem que pagar. Vou até ler a frase para você. Bolsonaro disse o seguinte: se por acaso ele errou e isso ficar provado, eu lamento como pai, mas ele vai ter que pagar o preço por essas ações que não podemos aceitar. O que você achou, Léo? Ele tá fugindo aí, mas está jogando o filho também no meio do mar, né? E, claro, isso estrategicamente é bom para ele, porque ele ainda paga como alguém que está defendendo a investigação, né? Só que ele próprio está envolvido. Eu gostei muito de saber, Gisele, que o Bolsonaro acaba de se unir a nós no movimento por Lula livre, porque nesse momento o Bolsonaro descobriu que a necessidade de provas para levar uma pessoa para a cadeia é uma coisa que serve para todos, e agora o Bolsonaro começa a perceber que aquilo que ele lutou durante todo esse tempo, que é por uma justiça extremamente punidora, pela falta dos direitos humanos. Já pensou uma ordem de prisão contra o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro gritando por direitos humanos? Olha que legal. É no momento que começa a apertar para o lado deles que a gente vê que tudo aquilo que eles defenderam não faz sentido agora. Por exemplo, no momento em que o Flávio Bolsonaro começou a ser investigado, ele percebeu uma possibilidade muito grande da investigação realmente chegar a ele foi e pediu a interrupção da investigação, baseado em quê? No tão criticado foro privilegiado. Olha que fantástico. No momento em que o Bolsonaro percebe que o bicho tá pegando e que a contaminação desse caso do Flávio vai chegar a ele de qualquer maneira, ele grita pela necessidade de provas, né? O mesmo Bolsonaro, que não demorava a sair uma delação, obviamente nenhuma delação que saiu contra o PT até hoje foi fundamentada em provas. Até hoje, a única coisa que a gente foi disse e me disse, e o Flávio Bolsonaro, todo mundo do partido do Bolsonaro, dos partidos opostos à esquerda, eles levantavam a crucificação primeiro, ou seja, destruir primeiro para julgar depois. O interessante é que várias personalidades da esquerda foram destruídas exatamente porque antes de aparecerem as provas, toda a oposição se unia para transformar aquele indício em fato consumado. Agora o Bolsonaro percebe que ele está sendo vítima daquilo que ele mais lutou a favor, que é uma justiça que não espera a pessoa se defender, que é um Ministério Público que simplesmente vai fazendo espetáculo com a vida da pessoa. O Bolsonaro, ele está tranquilo. A tranquilidade do Bolsonaro, ela é uma tranquilidade advinda da prepotência, Gisele. Hoje eu fiz um vídeo brincando, eu até falei do caso do Al Capone. O Al Capone era um cara que tinha um controle tão grande sobre os fatos criminosos dele, que no final das contas, os Estados Unidos falaram, vamos prender esse cara, o que nós vamos fazer? Vamos prender por causa do imposto de renda, porque realmente não conseguiam encontrar os crimes do Al Capone. Parece que o Bolsonaro ainda não entendeu qual que é a estratégia dos inimigos do Bolsonaro, que agora não são mais a esquerda. Os inimigos do Bolsonaro são exatamente as elites de direita. O que eles querem agora nesse momento é dar para o Bolsonaro um tempo para o Bolsonaro renunciar, e durante esse tempo o Bolsonaro vai vendo a família dele sendo entregue aí nesses casos de corrupção. Vai ter uma setagem de mídia muito grande, a gente já tem uma contextualização que gera um efeito muito grande dentro da sociedade, que em vez de falar em milhões, falam-se em apartamentos. Isso tudo já é a caveira do Bolsonaro, já é a forca do Bolsonaro, já não tem volta mais. E por mais que ele tente usar essa estratégia de sacrificar apenas o Flávio, se tiver provas, não tem jeito, é praticamente impossível imaginar que não exista nada contra o Bolsonaro. O que a gente sabe é que o que eles estão fazendo é dar um tempo para o Bolsonaro da seguinte maneira: olha, Bolsonaro, se você renuncia, tudo acaba, a gente para com essa brincadeira. Se você não renunciar, vamos chegar ao ponto de ter que começar a soltar os seus podres. Aí vem a tranquilidade jurídica do Bolsonaro, que é o fato do presidente da República não poder responder durante o mandato por um crime que ele cometeu antes da diplomação. Então, o Bolsonaro se acha blindado por isso. Mas a gente precisa chamar a atenção
de uma coisa muito importante. O Bolsonaro, ele assinou aquele decreto sobre a questão das armas e só dali a gente já tem uma oportunidade de crime, de responsabilidade para o Congresso derrubar o Bolsonaro. Claro que o Brasil não quer passar por mais um vexame de um golpe de Estado, que mesmo sendo contra o Bolsonaro, isso é importante, ainda que contra o Bolsonaro, se eles usassem esse decreto para derrubar o Bolsonaro, que é o que fizeram com a Dilma, eu particularmente vou considerar golpe mesmo, sabendo que eu não fui a favor do Bolsonaro. Toda vez que eu ver o parlamento derrubando um presidente por fins obscuros, eu vou considerar um golpe. Mas o Bolsonaro, ele tem essa oportunidade. Se ele realmente desafiar as elites nesse momento, as elites vão expor o Bolsonaro e ele vai cair e vai responder processo. Esse é o detalhe. Agora, se o Bolsonaro abaixar a cabeça, o Bolsonaro talvez consiga ser perdoado pelas elites por causa dos serviços prestados, né? Os bons serviços prestados. A grande realidade é que ele não vai escapar com essa conversinha. Ele pode tentar manter a popularidade dele entre os seus eleitores. Como ele consegue? Tem bobo, igual, assim, tô vendo aqui comentários, tem um bobo aqui que não consegue pôr o próprio nome e põe Hancock. Aí ele acha que realmente o Bolsonaro está imune, porque no momento agora, parte do eleitorado do Bolsonaro está envergonhada, a outra parte que está insistindo nisso acha que quem está perseguindo o Bolsonaro é a esquerda. Mas só que não, agora a coisa mudou. Quem quer o Bolsonaro fora não é mais a esquerda. Quem quer o Bolsonaro fora são as elites que colocaram o Bolsonaro lá e perceberam que o Bolsonaro não entendeu que ele foi eleito não pelos próprios méritos. Ele foi eleito principalmente por uma setagem de mídia contra o PT que a Globo faz há muitos anos. Aí na hora que chega o Bolsonaro eleito, ele não quer ter consideração com a Globo, ele quer brigar com a Globo, as elites chegam à conclusão que não adianta. O Bolsonaro é inegociável. Como inegociável, o destino dele é a rua, ou talvez, como dizem os eleitores do Bolsonaro, a papuda. Mas o que a gente vai ver, sem sombra de dúvidas, é o Bolsonaro fora da presidência muito rápido, a menos que ocorra um milagre. Fora isso, ele está fora. Ele foi escolhido pelas elites para fazer as reformas, né, Léo? Tanto que ontem no discurso ele não citou a reforma da Previdência e já foi super pressionado com todas as manchetes aqui dos jornais, dizendo que ele não citou a reforma da Previdência, que ele não foi preciso, foi superficial, falou de reformas superficialmente, mas não citou, né? Então, assim, o Paulo Guedes e ele próprio estão sendo muito pressionados por essas elites para falar e para fazer, claro, a reforma da Previdência. E você falou sobre as coisas que eles defenderam e que agora não vale para eles, né? A Marisete Souza escreve aqui, o feitiço está virando contra o feiticeiro. Além dos dois pontos que você colocou, que é o foro privilegiado que o Flávio pediu para ser usado a favor dele, né? E que até teve vídeo do Arthur Mamãe Falei, lá teve vídeo do Kim Kataguiri criticando ele, porque o Arthur Duval, né, que é o Mamãe Falei, ele, deputado estadual eleito aqui em São Paulo, ele chegou a dizer assim no vídeo: você sempre foi contra, a gente sempre foi contra, como é que você entra no STF agora pedindo para que se use a prerrogativa de foro privilegiado para suspender as investigações? Como assim, cara? Então, pegou muito mal com a turma dele, inclusive. E a outra coisa que você falou, né, provas antes de prisão, né, que foi uma comparação até com o caso do Lula. Tem um terceiro ponto que é lembrado aqui pela Maricélia Ito. Ela fala assim, ele deve fuzilar o Flavinho, afinal o bandido bom é bandido morto, né, presidente? Então agora sim, se o filho dele, se a investigação concluir que o filho dele está envolvido com milícia e que essas transações estão irregulares, se a justiça fizer o seu papel, né, porque tudo indica que há uma ilegalidade em tudo isso, não só uma, mas mais de uma, então ele vai ter que realmente lançar o filho dele ao mar, afinal é isso que ele defende. E a Lourdes Bárbara, ela escreve aqui, o Bolsonaro faz parte com certeza do esquema dos filhos, a grande família. Tem um discurso, né, Léo, que os eleitores ainda estão fazendo, uma parte dos eleitores, porque tem muita gente que já está tentando se descolar, mas tem uma parte que está ali firme e forte tentando defender. Tem uma galera que fala assim, mas o PT roubou mais. Então, parece que está tudo bem, né? Se o PT roubou mais, então a gente pode roubar, mesmo que seja R$1 a menos, esse governo atual pode roubar, está liberado. E o outro discurso é que, não, mas isso é o filho vai ser investigado, se tiver que pagar, vai pagar, tanto que o próprio pai está defendendo a investigação, e isso não tem a ver com o pai. Só que existe um cheque de R$24 mil para Michele Bolsonaro, né? E esse cheque pode acabar
com a vida política do Bolsonaro. O que você acha, Léo? Você acha que esse chefe tem esse poder de fazer essa ligação e até, quem sabe, tirar os planos do Bolsonaro aí de ficar 4 anos na presidência? Ô Gisele, eu acho que é diferente, eu acho que já tirou, gente. É muito sonho desses eleitores do Bolsonaro que ainda estão vivendo essa ilusão da possibilidade do Bolsonaro se livrar do que está acontecendo. Não, gente, vocês não estão entendendo. Não é o PT que está na briga com o Bolsonaro. Vocês não estão entendendo, é a elite brasileira. A elite brasileira nunca quis o Bolsonaro. A elite brasileira quis tirar o PT, que é bem diferente. A elite brasileira queria o Alckmin. Chegou na hora H, não deu, foram de Bolsonaro. Mas a elite brasileira sempre rejeitou o Bolsonaro. Olha, o Centrão abandonou o Bolsonaro, ele tentou o Centrão, mesmo estando na frente nas pesquisas. O Centrão não quis o Bolsonaro. Nenhum partido queria o Bolsonaro antes do Bolsonaro ser eleito praticamente. E tem outra coisa, olha, quem ainda tem ilusão de que o Bolsonaro está em extrema decadência e não consegue perceber coisas básicas. Você citou aí, o Bolsonaro foi praticamente abandonado por todo mundo da alta. Olha, Nando Moura não fala mais do Bolsonaro. Nando Moura pode não ser um cientista político, mas ele é um cara que tem uma extrema influência e um poder de multiplicação muito grande, porque ele tem muitos seguidores. O Kim Kataguiri declaradamente abandona o Bolsonaro nesse momento, provavelmente já fechou com o Mourão, né, porque o caso do MBL é um caso puramente de agência, eles fecham e mudam, né, pula para o Rocha, depois do Rocha pula pro Dória, do Dória pula para outro, enfim. O MBL já não está mais com o Bolsonaro. O Bolsonaro, nesse momento, ele só não está sozinho porque o Edir Macedo está confiando na capacidade dele de imbecilização sobre o público ou porque está em negociação o apoio do Edir diretamente para o Mourão. É mais ou menos assim, olha, Mourão, entendi, nós estamos perdendo, você vai assumir de qualquer maneira, mas vamos negociar aqui. Tudo bem, não vai ser tudo para mim, vai ser difícil ser tudo para mim, mas pelo menos um pouquinho para mim. Agora, ficar na ilusão de que porque Bolsonaro continua tendo aqueles 5% de loucos que seguiam ele antes de o Bolsonaro realmente começar a fechar com as elites, é uma ilusão muito grande. Claro, a gente vai ter robozinhos na internet funcionando, a gente vai ter crianças na internet lutando para manter o Bolsonaro. Agora, assim, bobos falando aqui, ó, o povo tá com Bolsonaro. Aí vem o Evelino Souza e o BNDES e o Maduro. Nada disso interessa. Olha, a nossa opinião, gente, é uma coisa extremamente inútil. Por mais que o eleitor do Bolsonaro não queira acreditar, o Lula estava eleito em primeiro turno. O que fizeram? Os caras prenderam o Lula para ele não ser candidato. Vocês acham que os caras que tiveram o poder de prender o cara que estava eleito em primeiro turno não vão ter o poder de tirar o Bolsonaro? É muita ilusão. O detalhe é o seguinte, para onde que vai a tendência? Até o momento em que as investigações se intensificaram, a tendência que eu conseguia ver era uma tendência de negociação. Eu percebia que naquele momento eles estavam pressionando o Bolsonaro para o Bolsonaro fazer assim, olha, tá bom, gente, eu tenho juízo, eu vou fazer tudo que vocês querem. Nesse momento, o que eu vejo a mídia, a imprensa, as elites fazerem é bater para matar. Agora eles já estão divulgando muitas coisas. E quem aí acredita que esses 7 milhões foram descobertos agora? Não. Claro que a COAF sabe disso há muito tempo, claro que as elites sabem disso há muito tempo, o caso das milícias, obviamente eles sabem disso há muito tempo. O detalhe é que agora eles vão trabalhar todos os crimes envolvendo a família Bolsonaro, todos os escândalos, de forma bem lenta e gradual. Vão ser doses homeopáticas de escândalos. Então, assim como eles fazem com as delações, né, porque não conseguem encontrar provas contra o Lula, eles vão soltando pedacinhos das delações aos poucos para manterem a população com raiva do PT. Agora é a vez do Bolsonaro. Cada dia eles vão soltar novos escândalos para manter a população com ódio do Bolsonaro. Então vai chegar o momento em que o Bolsonaro vai conseguir manter só os seus radicais. Não imagino que a vida política dele acabe se ele renunciar agora. Tecnicamente falando, o Bolsonaro ele está eleito para deputado, ele está eleito porque essa ideologia conquista pessoas. O radicalismo, o fascismo, por mais que as pessoas não queiram estudar o que é fascismo para entender que o Bolsonaro na campanha ele é fascista. E eu trago agora a pior notícia de todas, Gisele, que eu sei que é uma notícia que dificilmente as pessoas que acompanham a gente, eu acho que dificilmente você gostaria de escutar. O Bolsonaro ele está sendo punido pela direita, não é porque ele está sendo ruim, muito pelo contrário, porque ele está tentando ser bom. E é nesse momento que eu chamo a atenção das pessoas. Quem governa o Brasil não é o presidente, são as elites. Foi exatamente porque o Bolsonaro tentou bater de frente com as elites e não sacrificar o povo brasileiro que ele está sendo perseguido. O Bolsonaro, nesse momento, está sendo escorraçado,
Lógico que eu não estou falando que os crimes não aconteceram. Lógico que eu não estou falando que o Bolsonaro é uma pessoa honesta. Muito pelo contrário, o que eu estou falando aqui é que o único motivo dele estar sendo exposto nesse momento é porque ele tentou ser mais povo e menos elite. Ele tentou desafiar quem colocou ele no poder. Então, é muito triste imaginar que todo governante que tentar representar a população vai ser perseguido, até mesmo o Bolsonaro. Talvez isso sirva de aviso para a população, talvez isso sirva para explicar para a população por que o Lula é dono do triplex, que está alienado na Caixa Econômica Federal e que foi um caso acontecido em São Paulo e julgado em Curitiba. Talvez o povo comece a entender o motivo da prisão do Lula. É simplesmente tentar puxar um pouquinho para o povo. É isso que fez o Lula ser preso e é isso que está fazendo o Bolsonaro tomar pancada nesse momento. Léo, temos um novo membro aqui no canal, que é o Gilson Silva. Obrigada, Gilson. Bem-vindo. E uma notícia quente aqui, mas a gente comenta depois. A gente vai continuar um pouco aqui no caso do Bolsonaro, da Voz. Queria te perguntar sobre o Sérgio Moro. Mas a notícia quente é que o Juan Guaidó, líder da oposição lá na Venezuela, se declarou presidente interino. Hoje teve vários protestos lá na Venezuela contra o Nicolás Maduro. E aí ele se declarou, anunciou, né, como presidente interino. Ele é presidente da Assembleia Nacional e o Brasil reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela. Isso foi feito logo após o Trump fazer o mesmo anúncio. Assim que o Trump fez esse reconhecimento sobre o Guaidó, sobre esse novo governo, digamos assim, mas que é um golpe porque o Maduro venceu as eleições, o governo brasileiro foi lá e fez o mesmo. Mas a gente só queria dar notícia aqui quente para vocês, que está saindo agora, mas eu vou ainda fazer umas outras questões para o Léo e a gente comenta a Venezuela mais para frente. A Carolina Albuquerque comenta aqui que as elites econômicas não perdoam. Ricardo Bolle escreve, ele é muito burro, com um teto de vidro gigante achou que ia escapar das pedradas. Exatamente, ele estava no posto mais exposto que tem, né? No posto mais exposto, no cargo que dá mais vazão para ser atacado. E aí é o que está acontecendo. Lena Pacheco diz tão moralista e miliciano. E Adriane Nóbrega pergunta para você, Léo, como podemos pressionar para o Moro cair com ele? Acho que isso pode até acontecer sozinho, né, Léo? Não tem muita pressão, porque o Moro ele está cavando a própria cova, você não acha? Olha, Gisele, eu tenho uma opinião um pouco diferente nesse sentido. Deixa eu só acrescentar uma coisa. O Moro era um dos ministros que não apareceram na coletiva. Mas diga, qual a sua opinião? Enfim, a opinião que eu tenho desde o início dessa confusão da Operação Lava Jato é que o Moro é um político do PSDB e não é muito difícil as pessoas perceberem que o Moro é um político do PSDB, né? O que o Moro estava fazendo? Ele estava fazendo a perseguição ao PT e durante a perseguição ao PT, o Moro sempre aparecia como um político do PSDB. O que ele estava fazendo? Ele estava querendo criar uma atribuição da moral que ele estava transparecendo para a sociedade ao PSDB como partido. É público e notório que um juiz não pode ser filiado a partido algum. Como ele não poderia ser filiado a partido algum, ele não poderia chegar e falar, eu sou juiz de direito, juiz federal, mas eu também sou filiado ao PSDB. Isso não pode. Então, o ponto de vista que eu tenho é que o Moro nunca foi Bolsonaro. Quem se lembra daquela cena do Bolsonaro batendo continência pro Moro e o Moro fingindo que não conhece, sabe muito bem o que eu tô falando. O detalhe básico, Gisele, é o seguinte, o Bolsonaro, ao chegar ao poder, ele chegou ao poder com o apoio do Moro depois que realmente as elites desistiram. O próprio PSDB, eu não estou falando de pessoas, mas a estrutura do PSDB assumiu o Bolsonaro como opção anti-Haddad. E aí, junto com essa estrutura do PSDB, foi também o juiz do PSDB, que é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele nunca foi Bolsonaro, o Sérgio Moro não tem nenhum compromisso com o Bolsonaro. O compromisso do Sérgio Moro é com as mesmas elites que estão trabalhando no sentido de colocar o Mourão no poder. Então, o que eu percebo nesse momento é que o Moro faz parte de tudo isso. O Moro também quer a queda do Bolsonaro. Claro que num pronunciamento a gente pode ver ele falar o contrário, mas eu acho que ele está agindo nesse sentido. Se ele está agindo nesse sentido, ele é o próximo
ministro do STF a ser indicado aí pelo próximo presidente, seja Bolsonaro, seja Mourão. Ele é o próximo ministro do STF a ser indicado, provavelmente esse é o pacto dele, provavelmente é por isso que ele fez todo esse trabalho de destruição da indústria nacional, de perseguição aos partidos de esquerda, é por um cargo que é, obviamente, sonho de praticamente todo jurista, todo profissional da área de direito dentro do Brasil. O que eu vejo agora é que ninguém está com o Bolsonaro. O que eu percebo é isso. Não sobrou ninguém com o Bolsonaro, parece que um pacto foi realizado e talvez a única pessoa que esteja com o Bolsonaro nesse momento seja quem ele está traindo, que é o filho dele. Então, eu acho que o Bolsonaro não está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que o Bolsonaro não entende como é que funcionam os golpes, porque talvez ele tenha sido massa de manobra, talvez ele tenha acreditado na história das pedaladas fiscais, talvez ele não consiga entender que é muita coisa além da comunicação dele com o público alienado. A presidência da República vai muito além daquilo que o próprio Bolsonaro conhece, que a própria família Bolsonaro conhece. Os interesses das elites são coisas bem complexas, não tem solidariedade dentro da elite. Mesmo Israel, que fechou com o Bolsonaro, se fechar uma proposta maior com o Mourão, pula para o Mourão, até porque Israel já está vendo que é praticamente impossível conseguir do Bolsonaro as promessas de campanha. Os Estados Unidos querendo o Brasil para invadir a Venezuela já percebem que é inútil, não precisam mais do Brasil, não vão precisar mais de nenhum tipo de intervenção. Usaram esse malabarismo aí de fazer um reconhecimento paralelo que vai funcionar. Vai funcionar porque, digamos que a população da Venezuela está fragilizada, ela não vai para as ruas para proteger o direito de voto, ou seja, os Estados Unidos escolheram o próximo presidente da Venezuela, parece que vai ficar por isso mesmo, a população lá não aguenta mais combater os Estados Unidos, está se dando por vencida. E a pergunta básica é, Bolsonaro para quê? Qual que é a necessidade do Bolsonaro agora? Eles conseguiram o mais importante, que era tirar o Haddad, ou seja, tirar um representante da população. A finalidade de tudo isso foi tirar um representante da população e o Bolsonaro vem com essa insurgência, querendo defender a população nas reformas. Bolsonaro realmente suicidou politicamente. Ele agora deixa de ser o governante das elites. E aí tem outro problema. Se o Bolsonaro, na tentativa de defender a população das elites, ele realmente desse um golpe militar, talvez isso segurasse o Bolsonaro no poder. Mas como é que ele vai dar esse golpe? Ele já perdeu as Forças Armadas. O Bolsonaro não tem mais nada, né? Esse processo de escandalizar o Bolsonaro colocou ele sem um apoio popular significativo, as pessoas estão com vergonha. Quando você vê pessoas participando, até no chat, quem dirá nas ruas, quando você vê pessoas participando no chat defendendo o Bolsonaro, são sempre pessoas que não têm coragem de usar nem a própria foto, nem o mesmo nome. Aqueles colegas que defendiam o Bolsonaro ferrenhamente no Facebook, tinham coragem de expor a cara, agora sumiram. Ou seja, o Bolsonaro continua tendo um pequeno apoio de jovens que gostam disso, mas que se manifestam de forma anônima, talvez nem iriam às ruas nesse momento defender um Bolsonaro que agora tem investigações que apontam ligação dele com milícias, investigações que apontam ligação dele aí com esse esquema de laranja, corrupção. Tá difícil para ele. Eu acho que a melhor coisa que ele faz para realmente não ser chutado da política e de repente não cair na tão falada papuda é o Bolsonaro realmente ceder e renunciar. E eu fico muito triste, tá, Gisele? Eu fico muito triste porque nós fundamos agora o Partido do Deboche. O Bolsonaro estava divertindo a gente, inclusive no programa Léo Estopa ao Vivo, eu gosto muito de zoar. Eu pensei, gente, já pensou 4 anos da gente com esse presidente aí para rachar de rir da cara dele? Agora estão querendo tirar isso da gente. É uma coisa que nem os bolsominions vão sofrer tanto quanto eu. Claro, Léo, super acreditei. Deixa eu ler aqui um comentário da Gisele Passos. Ela pergunta: cadê a Rússia para proteger a Venezuela? Acho que não vai ser tão simples esse golpe na Venezuela, né? Porque tem revolta popular, o Maduro tem um apoio ali significativo, então vai ser complicado. E tem um perfil aqui que eu queria, inclusive, ler esse comentário para entrar nesse tema, que é um perfil chamado Eleições Fraudulentas, que ele escreve assim: pensar que a Globo está moralmente acima das milícias é ser muito ingênuo. E tem muita gente falando sobre essa questão da Globo estar batendo porque tem outros interesses, né? Claro, não porque está, enfim, com esses princípios, com esses valores de querer investigar e querer...
Definitivamente. A Globo não tem interesse moral nenhum. Muito pelo contrário. O que eu falo com vocês é o seguinte, gente, juízo na cabeça. Juízo na cabeça. A Globo só entrou contra o Bolsonaro porque o Bolsonaro tá mais do nosso lado. Quando você perceber que a Globo tá indo para um lado, palavra do Brizola, se a Globo for para um lado, a gente vai para o outro. É nesse momento agora que o Bolsonaro é o Bolsonaro mais legal de toda a história, porque é nesse momento que ele está sendo perseguido da Globo. Provavelmente ele sentiu aquela coisa que eu falei há uns meses, que eu comentei aqui, falei, olha, Gisele, eu imagino, eu acho que eu falei até com o Conde, eu imagino que nesse momento o Bolsonaro está aí numa situação muito difícil, porque o Bolsonaro precisa decidir se ele vai sacrificar mesmo essa população que acreditou tanto nele para poder servir as elites, ou se ele vai bater de frente com as elites. É exatamente porque parece, tá, gente, parece que o Bolsonaro decidiu ser mais Brasil e mais povo e menos elites, ou seja, ele decidiu talvez imitar um pouquinho o Lula e é por isso que ele está tomando pancada. Se o Bolsonaro tivesse simplesmente submisso, a Globo estaria provavelmente caladinha e fazendo uma campanha para o Bolsonaro. Prova disso é a Record. A Record que fechou com o Bolsonaro está tranquila. Olha, basicamente o que está acontecendo nesse momento é que o Bolsonaro tentou trair as elites. É só isso que a gente consegue ver. Tudo começou no momento que ele falou que a reforma da Previdência, da forma como ela estava sendo proposta, ela não era uma reforma da Previdência compatível com os interesses nacionais que sacrificava os velhinhos. No momento que o Bolsonaro falou isso, desandou tudo. A reforma da Previdência parece que é simplesmente uma ideia para melhorar a situação da Previdência. Tem nada disso. A reforma da Previdência é para conduzir toda a poupança do cidadão brasileiro para os bancos privados e para criar uma superdependência do Estado dos bancos privados. Porque, olha, o que a Previdência faz? Ela obriga tanto empresas quanto cidadãos a colocarem o dinheiro à disposição do Estado. Esse dinheiro à disposição do Estado é emprestado para o próprio povo e para os investidores a um valor menor do que o valor do mercado. Isso força os bancos privados a diminuírem a taxa de juros. O que os bancos estão querendo? O fim dessa Previdência. A gente de ter dinheiro no Estado e toda hora que a gente quiser fazer alguma coisa, a gente tem que recorrer aos bancos privados. Ou seja, a Previdência é uma forma de transformar o Brasil, tanto o governo quanto o povo, escravo eterno dos bancos privados. É muita coisa que está em jogo. No momento que ele falou contra a Previdência, ele suicidou politicamente, porque aí ele bateu de frente com quem colocou ele no poder. Quem que teria condições de falar contra a Previdência? Tranquilamente. O Lula, porque quem colocaria o Lula no poder não seriam as elites, seria o povo. Então, quem veio do povo pode proteger o povo. Quem veio das elites, se tentar proteger o povo, toma pancada e cai, que é o que está acontecendo agora. E o que aconteceu com o Collor? Vamos cair na real. Bolsonaro é simplesmente um novo Collor. Volta a dizer. Inclusive teve gente aqui fazendo a mesma comparação, né? Que a Globo também fez isso com o Collor e, enfim, há muitos interesses por trás. Inclusive essa imagem tosca do Bolsonaro, que é difícil de defender, né? Defenderam o Bolsonaro... Você falou aí sobre as reformas, mas eu acho que a Globo tem total interesse aí nesse governo por conta das reformas, e só que o Bolsonaro caindo, se a Globo continuar nesse plano, é o Mourão que assume, né? E aí, você acha que a Globo é Mourão também? Porque o Mourão, ele tá desdizendo tudo que o Bolsonaro fala, né? Ele defendeu a investigação do Flávio Bolsonaro hoje também, disse que tem que ser punido se for o caso, embora o Bolsonaro pela primeira vez também fez isso hoje. E mais um assunto hoje que o Mourão contradisse o Bolsonaro foi a questão da Embaixada da Palestina em Brasília. Ele disse que não vai tirar a Embaixada da Palestina, uma coisa que o Bolsonaro prometeu na campanha. Decreto das armas, outra promessa de campanha do Bolsonaro, que o Mourão falou, não, isso não vai diminuir a violência, isso não é para diminuir a violência. Então ele meio que escancarou ali a intenção do Bolsonaro. Parece que ele está muito pronto, né, para assumir. Gisele, é outro ponto que eu falo e que acaba assustando as pessoas. Olha, nós precisamos concordar que às vezes existe aí um grito pela tal da alternância de poder. O que é alternância de poder? É dar oportunidade para que ideologias diferentes sejam experimentadas. Então o Brasil vem aplicando um modelo que chama-se Estado de Bem-Estar Social desde o início do governo Lula. Esse modelo Estado de Bem-Estar Social diminuiu a desigualdade social, causou um crescimento econômico e tal, mas algumas pessoas dentro do Brasil acreditam que o modelo liberal seja ainda mais eficiente e consiga produzir
produzir mais riqueza do que o modelo aplicado pelo Lula. Quem pode provar que não? Só uma experiência, como por exemplo, é o que está acontecendo na Argentina agora. Enquanto o Brasil não tiver uma experiência liberal, o Brasil não vai conseguir tirar a cabeça da ideia de que o liberalismo vai conseguir produzir mais riqueza. Simples assim. Só que o Bolsonaro não é o liberalismo. O Bolsonaro é um escândalo. Já o Mourão, ele é a coerência extrema dentro da política, ele é, digamos que, um super político. O Mourão é uma pessoa que ele tem todas as características de um estadista, com um simples detalhe. Ele não representa aquilo que eu acredito para a economia. Basicamente isso. Significa que eu acho que Mourão é ruim? Não, absolutamente não. O Mourão vai ser um presidente liberal. Dentro da sua ideologia liberal, ele é extremamente pertinente. No momento que as pessoas falavam, mas o Mourão é um militar. Não, o Mourão não é militar. O Mourão é um reformado que foi eleito em eleições civis. Eleições fraudulentas porque prenderam quem estava em primeiro lugar, utilizaram aí fake news para vencer as eleições, foram fraudulentas, mas o que a gente precisa perceber é o seguinte, o Mourão sempre foi coerente. O Mourão está estrategicamente expondo sua coerência para as elites e mostrando, olha, tal como o Alckmin faria, eu posso fazer uma experiência liberal. Pronto, simples assim. Eu não sou a favor do liberalismo pro Brasil porque eu tenho amor ao próximo. Vamos cair na real. Nessa situação de liberalismo, várias pessoas podem simplesmente morrer porque elas não são tão competitivas. E no Brasil, a situação não é ficar mais pobre, a situação é morrer. Lembrando que foi o estado de bem-estar social implementado pelo Lula que tirou várias pessoas da fome e diminuiu a tal das mortes aí de 300 crianças por dia. Mas o fato do Mourão ser liberal não tira o fato... O fato do Mourão ser vice do Bolsonaro não garante que o Mourão é um louco, não tem absolutamente nada a ver com isso. E o Mourão, por ser um liberal, ele não tem a ideologia que a gente gostaria que fosse aplicada no Brasil. Mas não é por isso que ele é um louco, que ele é um doidão. O Mourão, ele é uma pessoa preparada para ser um estadista, apesar de que ele não defenda aquilo que a gente quer. Então pode ser que o Mourão assuma e olha, o que eu vou fazer? Eu sou liberal, eu acredito que as empresas brasileiras precisem crescer de uma forma mais competitiva, por isso vamos tirar o protecionismo. Aí o Mourão vai liberar, por exemplo, a tarifa de fronteira. A gente tem duas possibilidades, Gisele. A gente tem uma possibilidade das empresas da China, por exemplo, devorarem as empresas brasileiras, aí todas as empresas brasileiras simplesmente acabam e o Brasil volta a produzir simplesmente matéria-prima. O Sérgio Moro já fez 90% do serviço. Mas os liberais defendem que é o contrário. Os liberais acham que, a partir do momento que você diminui essa complexidade de negócios internacionais, diminui essa complexidade aí de tributos, o seu país vai receber mais investimento e o seu país pode crescer por isso. Então, são dois posicionamentos que podem ser contrários, mas são pertinentes. Quando você pensa, olha, estado de bem-estar social, ele é amplamente defendido ao redor do mundo, na academia de economia, na academia de ciências políticas, e tem vários cientistas políticos de renome que estão sempre brigando pelo estado de bem-estar social. Foi exatamente as políticas keynesianas que tiraram a Europa da crise. O liberalismo, eles atribuem ao liberalismo econômico a prosperidade dos Estados Unidos. Então, é praticamente impossível você chegar e falar assim, não, o Mourão está errado. Não. O Mourão, ele está certo de acordo com alguns determinados políticos, mas ele está errado de acordo com outros. Agora, qual o fundamento que a gente tem para a postura do Bolsonaro? O Bolsonaro é uma pessoa que venceu as eleições simplesmente a partir do sensacionalismo. O Bolsonaro nunca fez uma proposta coerente com uma realidade que nasceu de uma pesquisa empírica, né? O Bolsonaro nunca chegou e aplicou uma coisa falando, olha, tivemos uma pesquisa e essa pesquisa apontou que o melhor caminho é esse. Ele nunca fez isso. O Bolsonaro nunca soube explicar por que o liberalismo é melhor. Já o Mourão não. O Mourão tem consciência do que ele está falando. Então, qual que é a probabilidade do Brasil nas mãos do Mourão ser pior que o Brasil nas mãos do Bolsonaro? Nenhuma. E agora outro ponto. O Brasil nas mãos do Mourão é o Brasil nas mãos de um cara que nunca ameaçou países árabes, é um Brasil na mão de um cara que nunca falou que Israel... Nunca falou essas bobeiradas que o Bolsonaro, se eu for citar aqui, vão ser muitas. Então, o Brasil nas mãos do Bolsonaro é um Brasil que internacionalmente é visto como homofóbico, como racista, como nazista, como fascista. Nas mãos do Mourão, ele é visto como um país que está nas mãos de um cara de direita pulso firme. Mas não é um direita imbecil, é um direita nacionalista.
Agora, o Bolsonaro não tem nada de direita. Como assim o cara é de direita, mas o cara quer vender o patrimônio nacional? O cara é de direita e ele quer desproteger as áreas ambientais do Brasil? Isso não é ser de direita, isso é ser bobo. É nem entender o sentido de ser de direita. E é exatamente por tentar deixar de ser bobo que o Bolsonaro agora começa a ser perseguido. Ele achou que ele poderia primeiro ser eleito, depois governar conforme a cabeça dele. Não, ele foi eleito para governar conforme a cabeça dos outros. Agora, sobre a Rede Globo quer sim o Mourão. Olha, a Rede Globo controla o poder judiciário através das chantagens na imprensa. A gente sabe que a Rede Globo tem vários dossiês. Se a Rede Globo quisesse a queda do Mourão e do Bolsonaro, bastava utilizar os crimes eleitorais que nem vão ser investigados. Se hoje o STF, o TSE e o STF julgassem as eleições e, olha, foi utilizado, o próprio Barroso falou que não podia usar o fake news, né? O fake news foi utilizado e realmente influenciou. A gente tem um exemplo que o Haddad teria estuprado uma criança de 7 anos, a gente tem um exemplo do kit gay, a gente tem um exemplo da mamadeira erótica. Tudo isso teve um poder muito grande de influência nas eleições. Então já é motivo para caçar a chapa Bolsonaro. Outra coisa que eles poderiam utilizar, o Caixa 2, abuso de poder econômico porque as igrejas entraram no meio, o Caixa 2 porque as empresas fizeram o impulsionamento de WhatsApp, por mais que não tenha entrado na conta do Bolsonaro, obviamente foi um Caixa 2. Por que eles não fazem isso então? Porque isso aí chamaria novas eleições. E hoje, você tem dúvida que o PT ganharia as eleições? Hoje já não existe mais essa dúvida. Então hoje, o mais pertinente para as elites que controlam o poder judiciário é: vamos tirar o Bolsonaro, que ele está muito louco, está prejudicando até a gente, não está obedecendo. Vamos colocar o Mourão, que já fez um acordo muito legal com nós, porque qualquer coisa diferente disso aí traz o PT de volta e o maldito PT para de subir nosso salário para subir o salário mínimo. Léo, a galera tá puta aqui que você tá defendendo o Mourão. O pessoal tá indignado. Eu não tô defendendo o Mourão, não. É diferente. O que eu tô falando aqui é que o Mourão, ele tem uma ideologia que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós defendemos, ou seja, ele é um liberal, mas falar que o Mourão é um louco é uma coisa completamente sem nexo, porque o cara chega e faz todo um discurso, e aquele discurso que ele faz é completamente aceito dentro de determinadas escolas acadêmicas. Agora, o que eu falo é o seguinte: o discurso do Bolsonaro é aceito por pelo menos um cientista na humanidade. Não tô falando Olavo de Carvalho, eu tô falando um cientista, alguma pessoa que dá aula numa escola de ciências políticas, dá aula numa escola de economia. O discurso do Mourão, ele é plenamente aceito pelos liberais. O que o Bolsonaro fala, nem ele sabe o que ele fala, e ninguém de qualquer universidade do mundo, nenhum cientista vai falar assim: não, eu assino embaixo do que o Bolsonaro fala. Simples assim. Agora, eu não tô falando que o Mourão é legal, não. O Mourão não vai governar pra gente, o Mourão vai governar pras elites, mas ele ainda assim vai ser um estadista, ele ainda assim vai ter condição de participar de eventos internacionais, só que não é representando a gente, é representando a Globo, representando os milionários, representando os ruralistas. Claro que nessa a gente toma, mas obviamente o Bolsonaro, ele é uma vergonha. Além dele tentar fazer o que o Mourão faria de qualquer maneira, ele envergonha a gente no mundo inteiro. Léo, tem 3 superchats aqui, 4 na verdade. Joana Buarque, boa tarde, Léo, você pode explicar por que o Collor foi derrubado? Se não der agora, pode ser na live da noite. Ela também mandou outro superchat, dando parabéns a todos do 247, belo trabalho de informação. Sandra Camargo Costa, Gi, Leozinho, em lugar de mandar para a Record, que tal mandar ao mar, igual o papai faz com seu filhote? Acho que ela está falando dos bolsominions, talvez, aqui nos comentários. E Renê Pascoal Rodante, ele pergunta aqui: vocês não acham que o Moro anda com uma cara de retardado? Acho que isso é uma ofensa com os retardados, porque, enfim, os retardados estão aí, né? Então não vamos ofendê-los. E o Moro, ele tá fazendo cara de... Eu gostei da definição do Alex Sonic, de deslumbrado, né? Saiu aquela foto da equipe no avião, e ele tava com um sorrisinho, assim, depois de ter fugido tanto das explicações do escândalo da família Bolsonaro. Não, pra gente fechar, então, eu queria que você comentasse... Você falou um pouco sobre a Venezuela, mas queria que você falasse sobre esse pronunciamento do Trump e do chanceler brasileiro de apoiar o líder da oposição lá na Venezuela. Então, Gisele, antes de mais nada, né, antes de falar sobre isso, eu queria só complementar o que você começou a falar antes, que é o seguinte: o Moro sabe de tudo, gente. Não pensem vocês que o Moro é um cara que não está sabendo. Qualquer cara de espanto dele não me engana. O Moro
como uma pessoa do PSDB, né? Ele está ligado a todo esse esquema, ele sabe o que está sendo planejado. Existem pessoas que falam, inclusive, que ele que está soltando algumas informações. Não sei, pode ser que no momento em que o Moro percebeu essa possibilidade, no momento que as elites perceberam a possibilidade do Bolsonaro ganhar, já começaram a juntar dossiês para chantagear o Bolsonaro, e obviamente o Moro está no meio disso aí. Agora, sobre a Venezuela, o grande problema da Venezuela é a percepção internacional a respeito da Venezuela. Estou vendo os comentários aqui, tem muito bobo que fica falando, mas a Venezuela, ditador Maduro, mas peraí, qual que é o direito que nós brasileiros temos de escolher o presidente da Venezuela, né? E peraí, se não for Maduro, vai ser quem? Que isso é muito engraçado quando as pessoas falam, não, ditador Maduro, você está querendo me dizer que o Flávio Bolsonaro vai para a Venezuela para candidatar a presidente na Venezuela? Que o grande problema é, não vai ser o Maduro, vão tirar o Maduro, vão depor o Maduro, vai ser quem? E o detalhe, você não pode, sob hipótese alguma, colocar o presidente da Câmara como interino, já que está errado, faz novas eleições com a participação do Maduro. Então você vê que está tudo errado. Eles estão fazendo na Venezuela exatamente o que eles fizeram no Brasil. Só que no Brasil eles usaram outra estratégia. Olha, como existe a possibilidade do Lula ganhar o primeiro turno, a única coisa que a gente pode fazer é prender o Lula. Na Venezuela se a gente tentar novas eleições, esse Maduro ganha de novo. Então vamos já declarar quem a gente quer como presidente. Coincidentemente, é um cara alinhado com os Estados Unidos. Então, para entender o caso da Venezuela, é muito complexo porque quem é especialista em Venezuela, pós-doutorado em Venezuela, não sabe nem falar espanhol, nunca pisou na Venezuela, não tem nem noção do que está acontecendo e nunca estudou história. Porque, olha, durante os últimos anos, todos os golpes dos Estados Unidos foram iguais a esse golpe da Venezuela. O Brasil abre, assim, uma nova modalidade, né, de golpe, que é o golpe do pato amarelo, de levar o imbecil para as ruas para lutar contra os interesses do próprio país. Mas o da Venezuela é antigo, essa coisa de falar que o cara é um ditador, a partir de falar que o cara é um ditador, embarga o país para o país entrar em dificuldade, depois que o país já está em dificuldade, todo mundo passando fome, tentam novas eleições. Beleza, o povo votou mais uma vez no cara. Votou mais uma vez no cara porque o cara defende a ideia do país ser do povo. Aí eles chegam à conclusão, não dá. Esse povo não tem jeito, nós vamos perder sempre. Então o que nós vamos fazer? Vamos falar que foi fraudado e vamos invadir, vamos pegar o cara e vamos matar o cara. Né? É assim que eles fazem, infelizmente. Agora, se o povo não consegue perceber que está bizarro dessa forma, o máximo que a gente pode fazer é lamentar, porque a gente não tem condição de controlar o mundo, né? Nós já temos problemas demais, Gisele, eu penso isso, nós temos problemas demais no Brasil. Se a gente pode comentar o caso da Venezuela, a gente pode lamentar o caso da Venezuela, mas o máximo que a gente pode fazer é que a Rússia e também a China conscientizem que se eles deixarem os Estados Unidos fazerem isso, a Venezuela vai ser simplesmente uma de muitos casos como esse que os Estados Unidos vão fazer. Até por questão de, digamos que uma questão assim de estabilidade internacional, a comunidade internacional não poderia permitir que isso acontecesse com a Venezuela, porque a Venezuela seria, agora nesse século, a primeira de muitos países, né, o primeiro de muitos países subdesenvolvidos a sofrerem essa intervenção de liberalismo. Se a China e a Rússia, que são os mais interessados, não estão dando um suporte adequado para a Venezuela, quem somos nós? Se os países com tecnologia nuclear não estão conseguindo resolver o problema na Venezuela, quem somos nós? E eu falo, Gisele, que um pouco disso é culpa da Rússia, um pouco disso é culpa da China. Porque somente China e Rússia teriam condição de consumir todo o petróleo da Venezuela e teriam condição de fornecer tudo que a Venezuela precisa. Então, mais que culpa da Venezuela e dos Estados Unidos, é culpa daqueles que se propõem como países parceiros e não resolvem o problema. O povo venezuelano está morrendo de fome por quê? Porque dentro da Venezuela existe uma direita que está sempre boicotando tudo e por fora da Venezuela existem os Estados Unidos embargando a Venezuela. Olha, era muito simples, gente. A China poderia criar condições para que a Venezuela fizesse negócios com a China, a Rússia poderia criar condições para que a Venezuela fizesse negócios com a Rússia. Então o que a gente vê é uma traição da China, uma traição da Rússia, uma traição que fica simplesmente naquele papinho de ajudar militarmente. O povo venezuelano está precisando de remédio, o povo venezuelano está precisando de fornecimento de comida. Não é de condições de manter uma guerra contra o Brasil ou manter uma guerra contra os Estados Unidos, não. Então no meio desse conflito todo, se quem tem condições de resolver o problema simplesmente fica na dele pensando, deixa pra lá, né, é dos Estados Unidos mesmo, o que a gente pode fazer, né? Eu vou ler 2 superchats aqui, da Dulce Leão. No momento em que Mourão assumir, guarda da esquina assume com ele, saída pela esquerda, do aeroporto. Francilene Muniz também mandou um superchat, obrigada às duas. E
Léo, não esquece de falar, então, sobre a queda do Collor, pode ser na sua live da noite, como pedido num superchat aqui pra gente, tá bom? E valeu pelo programa de hoje, obrigado a todo mundo que assistiu aí, obrigado pelos comentários, pelos superchats. Pessoal, se inscrevam aí no canal, a gente passou dos 290 mil, não custa nada, você não vai gastar nem um centavo, mas vai receber as nossas notificações se você clicar lá no sininho do YouTube. Quando começar as nossas lives, você recebe aí um aviso no seu celular. Tá bom? Valeu, Léo. Obrigado. Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Lembrando vocês que é muito importante que vocês compartilhem para a gente aumentar o alcance. E quem está assistindo pelo canal do Estopa, eu queria só dar um recadinho para vocês que eu continuo falando com vocês agora, lendo alguns comentários. Então não desliguem. Quem for desligar aí da TV 247, agora acabando a transmissão na TV 247, eu convido vocês para virem para o canal do Estopa. Aqui no canal do Estopa eu vou continuar essa transmissão com um bate-papo aqui com os comentários. Então, muito obrigado, pessoal, e até mais. Valeu. Valeu, Léo. Valeu, Gisele. Pessoal, vocês que estão participando aqui pelo canal do Estopa, eu queria agradecer muito vocês pelas participações. Deixa eu só desligar a câmera virtual aqui para diminuir um pouco o recurso que está sendo consumido. Eu percebi que durante a transmissão, várias pessoas, né, do mundo da fantasia, do mundo das ilusões, o pessoal que acredita no Bolsonaro, tinham várias pessoas que estavam comentando aqui coisas de que é impossível o Bolsonaro cair. Gente, vocês não estão entendendo. O que está acontecendo agora não é uma briguinha da esquerda com o Bolsonaro, não. O que está acontecendo agora é muito mais pesado, gente. O que está acontecendo agora é um bater de frente entre Bolsonaro e quem colocou o Bolsonaro no poder. A coisa é muito maior do que simplesmente aquela briguinha que existia do Haddad tentando provar que o Bolsonaro usou impulsionamento de WhatsApp. Então, é muito importante que nesse momento vocês entendam que a coisa, ela não está acontecendo, né? Tem algumas pessoas que não estão entendendo o que eu estou falando a respeito do Mourão. É muito importante que vocês entendam que a coisa agora, ela está acontecendo dessa forma, exatamente porque as elites querem derrubar o Bolsonaro. Não é porque o PT quer derrubar o Bolsonaro, não. E nesse momento, o Bolsonaro começou a ficar interessante para a esquerda, porque com os escândalos do Bolsonaro, a população começa a passar vergonha, a população começa a perceber que, olha, tudo bem, né? Eu estou falando aqui, lógico, uma perspectiva adulta, tá, gente? Eu não tô levando em conta aquela criança que quer brigar até o último momento para acreditar que não. Nós somos mito, nós amamos o mito e para sempre vamos amar o mito. Não, tô falando com vocês aqui uma perspectiva mais adulta. E a perspectiva mais adulta nesse momento é que as pessoas pensem, eu fui enganado, né? Então, automaticamente, se as pessoas imaginam que foram enganadas, elas estão sendo conduzidas para o PT. Então, quanto mais o Bolsonaro durar, para o PT é melhor. Tanto é, só para vocês terem uma ideia, gente, como o Bolsonaro é importante para a esquerda. Tem gente que não gosta do Ciro Gomes e acha que o Ciro Gomes seria um cara de direita disfarçado. Não, o Ciro Gomes não é um cara de direita disfarçado. O Ciro Gomes é uma pessoa que está aí transitando entre as ideologias de protecionismo da indústria. O Ciro Gomes tem apesar de que ele pulou fora no último momento, as propostas políticas dele são propostas bem alinhadas com o Brasil soberano, né? Que direita e esquerda ficou praticamente impossível colocar pessoas dentro da direita ou dentro da esquerda. Mas o que é importante nesse momento? Que as pessoas entendam que para as pessoas que perderam do Bolsonaro, quanto mais o Bolsonaro durar, é melhor. Olha, o Ciro pode criticar o Bolsonaro, mas a vitória do Bolsonaro para ele foi bem melhor que a vitória do Haddad. Por quê? Se o Haddad tivesse vencido, o Haddad poderia agradar. O Bolsonaro tendo vencido, o Bolsonaro não vai agradar ninguém. Ele pode até continuar tendo apoio, porque algumas pessoas querem apoiar o Bolsonaro desesperadamente para mostrarem que são do mal. Mas ninguém está se agradando com essas ideias do Bolsonaro. Vamos cair na real. Qual que é a probabilidade de uma pessoa agradar com a ideia do Brasil e ir para a guerra? A primeira coisa que as pessoas começam a pensar é o seguinte, a guerra não tem nada a ver comigo. Aí eu te pergunto, você tem pelo menos um primo aí que está na idade de 18 anos, né, que vai alistar o exército? Todo mundo tem, gente. Então, tecnicamente falando, o Bolsonaro não representa o povo brasileiro, e é exatamente o fato do Bolsonaro não representar o povo brasileiro que para a esquerda é assim, ó, digamos que é entregar as próximas eleições. Então,
A garantia de, nas próximas eleições, a esquerda chegar ao poder é a continuidade do Bolsonaro. Em contrapartida, imaginem vocês que é o seguinte, o Bolsonaro só vai envergonhar a esquerda. Tem muita gente que critica o Bolsonaro. Eu não sou uma dessas pessoas, tá? Mas eu tenho percebido que tem pessoas que criticam o Bolsonaro até quando o Bolsonaro acerta. E eu sou contra isso, porque isso é fazer massa de manobra. Eu não considero meus seguidores massa de manobra a ponto de eu ter que meter o pau mesmo quando eu considero uma coisa certa. E é isso que eu falo com vocês. Olha, o Bolsonaro ele está sendo perseguido exatamente porque ele tentou ser melhor. O Bolsonaro não está sendo perseguido porque o Bolsonaro fez coisa ruim. O Bolsonaro está sendo perseguido, a família Bolsonaro está sendo perseguida agora pela imprensa exatamente porque ela tentou bater de frente com a reforma trabalhista. E o que eu estou chamando a atenção do eleitor do Bolsonaro, do alienado, é o seguinte, entendam, pessoal, olha, entendam o que está acontecendo. Não é o PT que manda, não é o PT que está brigando contra o Bolsonaro, não. O PT está ganhando com os escândalos do Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro está fazendo de errado... Olha, gente, no momento que o Bolsonaro passou para o segundo turno com aquela força, absolutamente todos os outros políticos se afastaram. Ninguém teve coragem de declarar apoio. Olha, o Fernando Henrique não, o Alckmin não, né? O Haddad, obviamente, era o concorrente, não pode esperar isso do Haddad, nem da Manuela, mas... O Ciro Gomes não, nem para um lado nem para o outro. Todo mundo se afastou, porque ali foi a condição perfeita para a política brasileira. Foi uma condição de mostrar que essa ilusão é uma grande bobeira. Né? Pronto. Aí o que acontece? Agora o Bolsonaro, se ele é retirado nesse... Olha como que é prejuízo o Bolsonaro cair agora. Só para vocês terem uma ideia, como que o Bolsonaro cair nesse momento, para a esquerda é ruim. O que a esquerda mais quer nesse momento, e não é só a esquerda não, todos os oponentes do Bolsonaro, o que eles mais querem nesse momento é ver o Bolsonaro desgraçar o brasileiro. Eu estou falando isso porque normalmente essa é a cabeça do oponente. O que os oponentes do Bolsonaro, inclusive, por exemplo, o Ciro Gomes, por que ele não declarou apoio para o Haddad? O Ciro Gomes queria o Bolsonaro e queria o Bolsonaro chicoteando o povo brasileiro. Se o Bolsonaro cai nesse momento, sempre na cabeça de alguns vai ter aquele argumento, olha, o Bolsonaro poderia ter sido bom. Então, a pior coisa que pode acontecer na realidade de hoje é o Bolsonaro cair para a esquerda. Aquele sonho nosso de que o brasileiro teria a oportunidade de ver que o Bolsonaro não é aquilo que falava, a gente perde essa oportunidade de mostrar isso para o povo. Olha, o deboche está só começando. E se tem uma coisa que não é bem-vinda nessa realidade agora, se tem uma coisa que não é bem-vinda para nós agora, é a nossa oportunidade de deboche acabar. Não é só porque com o deboche eu fico divertindo no meu programa, não. É porque muitas pessoas estão sendo educadas através do deboche. Vai acontecer que no final, vamos imaginar que o Bolsonaro dure 6 meses. Se ele durar 6 meses, é só a criançada que vai estar com ele. Qualquer adulto vai ver que foi feito de bobo. Nessa brincadeira, todo mundo que apoiou o Bolsonaro vai passar vergonha. Por exemplo, os youtubers que eram do Bolsonaro, aos poucos estão se distanciando. Tá todo mundo assim, mamãe falei se distanciando, Kim Kataguiri se distanciando, essa galera toda pulando fora do Bolsonaro. É só isso que educa o povo brasileiro. Agora, qual que é o problema? Se cai o Bolsonaro e entra o Mourão vai realizar um governo mais consistente. Vai realizar. Esse aqui é o detalhe. Não pensem vocês que o Mourão tem o mesmo teto de vidro do Bolsonaro. Então, para a esquerda, o melhor é que o Bolsonaro fique e cause bastante desgraça, porque é só assim que a esquerda vai conseguir mostrar para esse povo que esse povo foi feito de bobo. E aí que eu falo, aí que eu chamo a atenção. Eu prefiro conversar com quem me segue julgando na moral, né? Fui contra o Bolsonaro o tempo todo, mas agora eu preciso admitir, a Globo não está do nosso lado. A Globo está fazendo para ela. Eu preciso admitir que o motivo do Bolsonaro estar sofrendo agora essa perseguição, que não é uma perseguição, afinal de contas eles estão mostrando o que ele fez, mas o motivo do Bolsonaro estar agora na mira dos veículos de mídia é porque o Bolsonaro tentou ser mais povo. É isso que vocês precisam entender, para que não fique aquela ilusão de que não, a Globo agora está do nosso lado, a Globo agora está mostrando os podres do Bolsonaro. Não, a Globo nunca está do lado do povo. A Globo sempre está contra o povo. A Globo percebeu que ela não vai controlar o Bolsonaro e por isso agora ela quer arrancar o Bolsonaro do poder.
Nós temos que ficar do lado do Bolsonaro? Não estou falando que a gente tem que ficar do lado do Bolsonaro, porque ele também não está do nosso lado. O que eu estou falando é o seguinte, ninguém aqui precisa ser bobo. Ninguém precisa achar que a Globo assumiu uma posição de uma emissora que quer um Brasil melhor. Não, a Globo quer simplesmente puxar a sardinha para ela. Simples assim. E aquelas pessoas que acham... Aquelas pessoas que ficam naquela bobeira do tipo, não, Bolsonaro não cai, essa esquerda boba tá achando que... Não, gente, a esquerda quer o Bolsonaro no poder. A esquerda nunca vai deixar de criticar. Agora, como analista político, eu falo com vocês, a esquerda nunca vai deixar de criticar o Bolsonaro. A esquerda vai reclamar, Você quer ver o que é imbecil? Vocês querem entender o que é retardado? É o cara que chega aqui e fala, chora a esquerda. Esses caras não têm noção de como eles são imbecis. Porque o cara chega e escreve chora a esquerda sem perceber que esse é o momento que a esquerda está mais curtindo. Que é o momento em que o Bolsonaro está tomando tropeços e a esquerda pode falar do Bolsonaro. A esquerda pode fazer campanha em cima do Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro faz de errado, chega o imbecil e fala chora a esquerda. Não, a esquerda está chorando de rir, porque... As derrotas do Bolsonaro, os fracassos do Bolsonaro servem de propaganda política para a esquerda. Aí quando chega no final do mandato do Bolsonaro, a esquerda está toda garantida, porque a direita fracassou. Simples assim. Então não pensem vocês que agora a esquerda vai querer que o Bolsonaro caia para entrar o Mourão. Não, como assim? Se a melhor forma que tem de liquidar a direita é deixar o bobo do Bolsonaro lá envergonhando a direita. Se entra o Mourão... Pode ser que a direita até consiga fazer alguma coisa que presta, porque o Mourão é muito mais bem preparado que o Bolsonaro. Cláudio Alves, Estopa, com todo respeito, acho que o Ciro é um direitista disfarçado de centrista, sim. E creio que muitos esquerdistas concordam comigo. É porque vocês estão olhando, gente, olha, existe uma avaliação que é o seguinte. Vocês não estão avaliando o Ciro Gomes pelas propostas, vocês não estão avaliando o Ciro Gomes pelo modelo de governo. Então, quando eu particularmente... Eu não avalio uma pessoa com base nos amigos que essa pessoa tem. Eu tenho muitas pessoas conhecidas que são de extrema direita, nem sabem por quê. Então eu sou de direita? Não. Você avalia qual que é a ideologia política do cara por aquilo que ele quer fazer, por aquilo que ele propõe. A proposta do Ciro Gomes é uma proposta centro-esquerda porque é beneficiar os empresários sem tirar o direito do trabalhador, manter as empresas brasileiras produzindo no Brasil, ou seja, não deixar o Brasil ter sua indústria destruída. É por isso que eu concordo que o Ciro Gomes tem uma ideologia nacionalista, progressista, de centro-esquerda. Agora, o próprio Ciro Gomes, para ele é bom falar que ele é centro, porque a esquerda está envergonhando as pessoas não entendem de absolutamente nada de política, as pessoas têm uma ideologia de esquerda ou centro-esquerda, mas elas se definem como direita. Então, hoje está difícil até de falar, eu sou de direita, eu sou de esquerda, porque as pessoas não sabem o que significa ser de direita, ser de esquerda. Então, o ponto de vista que eu tenho é esse. Olha... O Mourão, ele é um cara que não é de extrema direita, isso é importante, o Mourão não é de extrema direita. O Mourão, ele é um liberal coerente e com o liberalismo coerente do Mourão, pode ser que esse governo seja resgatado da vergonha. Vocês entenderam? A elite queria tomar o poder, ela conseguiu. Agora que ela tomou o poder, ela não vai querer ver o Bolsonaro e o Mourão caírem juntos para a gente ter novas eleições, porque agora eles estão desmoralizados. Pode ser que eles até tentassem fazer isso, exatamente para tirar o Bolsonaro e o Alckmin substituir o Bolsonaro, mas eles não quiseram arriscar. Agora, essa elite que está no poder, ela coloca o Mourão no poder e pronto. Não pensem vocês que eu desejo a queda do Bolsonaro para entrar o Mourão, não. Eu desejo o Bolsonaro envergonhado. Eu desejo o eleitor do Bolsonaro envergonhado. E se o Bolsonaro cai agora, nesse momento, como é que eu vou rir da cara do eleitor do Bolsonaro? O eleitor do Bolsonaro vai ter a desculpa, não, mas deram um golpe contra o Bolsonaro. É porque o povo é tão corrupto que o povo deu um golpe contra o Bolsonaro. Vocês já imaginaram isso? Então, quem acha aí que eu tô comemorando ou querendo que o Bolsonaro caia, vocês não estão entendendo absolutamente nada. Se o Bolsonaro cair nesse momento, o argumento de que o Bolsonaro não conseguiu fazer o que prometeu, ele vai ser suprido simplesmente com a ideia de que ele sofreu um golpe. Sempre vai ser essa conversa. Cara, você votou no Bolsonaro, você é muito bobo. Não, o Bolsonaro seria o melhor presidente do Brasil, mas deram um golpe nele. Não, o Bolsonaro cair agora não é bom, porque é um sonho que vai ficar mantido na cabeça do alienado, e esse sonho mantido na cabeça do alienado vai ficar aí por milênios, se a gente não arrumar uma forma do alienado ter essa experiência.
O alienado precisa ter essa experiência. E o que eu chamo a atenção nesse momento é que não são os políticos de esquerda que querem tirar o Bolsonaro nesse momento. Nesse momento, os políticos de esquerda eles estão gargalhando do Bolsonaro entrar nesse processo aí de fracasso. Está todo mundo rachando de rir do depoimento lá de 6 minutos do Bolsonaro. Né? Gente, o Bolsonaro que tanto criticou a Dilma por estocar o vento, agora me chega o Bolsonaro lá e fala por 6 minutos, né? Vamos cair na real, gente. Qualquer pessoa aí que trabalha em coisas públicas, né? Você pega um vereador de uma cidade e fala com ele, você vai falar 45 minutos. O cara consegue falar os 45 minutos. Agora, a gente tem um presidente que não consegue falar 45 minutos, que ele tem que falar 6. Vamos cair na real. O cara tem vergonha de participar participar dos eventos, participar das coisas, vai dar entrevista, ele foge. Está bom demais. É bom demais para ser verdade. Nem eu imaginava que o Bolsonaro ia fazer a gente curtir tanto esse período. Então, vamos cair na real. A esquerda não quer a queda do Bolsonaro. A esquerda está rachando de rir e é a oportunidade que a esquerda tem para voltar. Então, quem quer a queda do Bolsonaro é quem colocou ele no poder, são as elites. As elites agora estão negociando, só falta fechar com a Record. Na hora que fechar com a Record, a queda é garantida. Nesse momento está a negociação aí, provavelmente, entre a turma que quer colocar o Mourão e a Record. Deixa eu agradecer vocês, lembrando que eu volto hoje às 10 horas da noite, aqui nesse canal do Estopa, e logo mais tarde aí entra em rede com o canal Leonardo Estopa. Então lembre-se, quem ainda não foi inscrito nesse canal, peço para vocês, por favor, se inscrevam. Isso é muito importante, somente com vocês se inscrevendo, vocês vão receber as notificações. E lembrando que no canal Leonardo Estopa, que é o meu outro canal, eu estou colocando os vídeos curtos. Mas, por favor, pessoal, me ajudem. Se vocês conhecem pessoas que podem se inscrever nesse canal aqui e no canal Leonardo Estopa, se inscrevam. Se vocês conhecem amigos que são assinantes do canal Leonardo Estopa, peçam esses amigos para ajudarem a crescer também esse canal, porque é aqui que eu vou colocar as lives e eu preciso chegar nos 30 mil, porque o YouTube bloqueou o outro canal de receber a opção de clube dos canais. A Flávia Correia fala, Léo, claro que a Globo não está a favor do povo, mas o que é menos pior, Globo mais Mourão ou Bolsonaro mais Edir Macedo? Lembrando que os bolsominions são facilmente manipulados pela igreja evangélica. Sim, Flávia, o que eu penso hoje é o seguinte: quando nós pensamos num Brasil que pode descer a ladeira da economia, um Brasil que pode quebrar por causa dessas loucuras que o Bolsonaro está falando, eu penso que o Mourão é melhor. Pensa o seguinte, olha, se o Brasil continua desprezando outros países, desprezando outras ideologias, pode ser que realmente o Brasil vá para um caminho sem volta, como, por exemplo, está brigando aí com países árabes. Mas a gente tem um outro ponto de vista. Se esse mesmo Brasil cai nas mãos do Mourão, o Mourão pode realizar um bom governo liberal e esse bom governo liberal pode praticamente afastar a possibilidade da esquerda chegar ao poder. É por isso que eu falo que eu, como cidadão, como pessoa que mora no Brasil, eu prefiro o Mourão, porque o Mourão vai parar com essa bobeira toda. Ele vai fazer um governo de direita, vai fazer um governo liberal, tudo bem. É a chance dos liberais provarem que a ideologia deles faz sentido, né? Ganharam nas urnas, lógico, urnas aí com esse golpe aí de prisão do Lula, mas agora é a chance deles provarem, olha, o que a gente fala dá certo. Aí repete o que está acontecendo na Argentina, chega em 2022, voltam as pessoas de esquerda. Se não repetir o que está acontecendo na Argentina, se o Mourão conseguir realmente impulsionar a economia, todo mundo gostar do governo dele, pode ser que a esquerda perca em 2022. Agora, o Bolsonaro é diferente. O Bolsonaro está levando o Brasil para situações irreversíveis, como, por exemplo, inimizade com o povo árabe, inimizade com a Palestina. Tudo isso é muito perigoso. Tudo isso pode causar, guerra contra a Venezuela, tudo isso pode causar dentro do Brasil situações irreversíveis. É isso aí. A única coisa que eu sou contra o Bolsonaro não é o liberalismo, não é ele ser um bobão, não é ele falar bobeira, são os radicalismos. No mais, tá tudo de boa. Pensa, olha, quer o cara ficar dessa bobeira dele e tal, pelo menos não faça guerra com a Venezuela, não faça guerra com países árabes, não atue politicamente dessa forma. Ele pode continuar brincando com seus eleitores, né, fazendo essa bobeira que ele está fazendo. Isso para a esquerda é muito bom, porque ele está só se queimando. Mas as partes radicais são coisas perigosas, porque são sem volta. É por isso que eu acho, tecnicamente falando, para o futuro do Brasil, o Mourão entrar é melhor. Pode ser que o liberalismo até dê certo no Brasil, eu não acredito, mas pode ser. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o que o Bolsonaro quer não dá certo para lugar nenhum. Né? Começar a guerra, isolar-se economicamente, isso não dá certo em lugar nenhum do mundo.
Obviamente não. Deixa eu agradecer então mais uma vez. Muito obrigado, Flávia Correia. Muito obrigado a todos que estão participando aqui. Galerão do Bolsonaro com sangue no olho, xingando aqui, brigando e tal. Mas vocês são convidados também para o programa que acontece a partir das 10 horas da noite nesse canal. Então, muito obrigado, pessoal. E agora é definitivo. Até mais.